Olá, eu sou Amadeu Bernardo e eu pesquiso os segredos do desenvolvimento de saúde há cerca de 40 anos. Para facilitar a compreensão do que eu vou apresentar, do meu trabalho, eu vou mostrar para vocês um resumo dos resultados das minhas pesquisas, assim como também um pouco da história dessa pesquisa. Quando eu comecei a realizar práticas de energia emanada pela mão para a cura de doenças, foram surgindo resultados que pareciam contrariar as coisas que eu ouvia na sociedade e também de profissionais da área de saúde. Eu imagino que isso também tenha acontecido com vocês. Essa questão me levou para buscar o conhecimento científico disso, porque eu precisava entender por que os resultados não estavam conformes com o que eu estava ouvindo normalmente. E assim eu fui buscar na fisiologia, na citologia, nos radicais livres, pesquisas de radicais livres, biologia energética, mecânica quântica, física quântica e na linha médica, inclusive, da homotoxicologia, que é a linha médica que veio depois da medicina ortomolecular. Quanto mais eu compreendia o funcionamento do corpo humano com essa base científica, em todas as suas dimensões, mais eu me convencia de que os resultados que eu estava obtendo estavam concordes com o conhecimento científico. Então o que eu estava obtendo estava realmente de acordo com o conhecimento científico, contrariando, na verdade, aquilo que eu estava acostumado a ouvir na sociedade. E isso me levou para uma reflexão. Eu passei a verificar que, na busca de não sofrer com a doença, a humanidade acabou se direcionando para o combate aos sintomas, como se isso fosse o caminho para desenvolver saúde. Ou seja, acabou caminhando para a prevenção. No máximo que se consegue fazer é prevenir para não ter doença, como se a doença fosse um fator inevitável, e não para desenvolver saúde. A busca do não sofrimento acabou deixando de lado pesquisas e visões mais fortemente ligadas ao próprio desenvolvimento de saúde. Que esteja acontecendo com vocês uma pergunta específica. Se é assim, qual então o caminho para que a gente possa desenvolver a nossa saúde? O que isso tem a ver com o emagrecimento e, mais ainda, com a eliminação de gordura localizada ou de medidas em áreas do corpo que eu não gostaria? Tirar gordura de lugar que eu não gostaria de ter. E até mesmo acrescentar medidas, aumentar medidas onde também eu gostaria, porque eu acho que ficaria melhor para o meu corpo, ficaria mais bonito. E esses resultados que eu vim obtendo em cima dos porquês científicos e práticos, eles foram comprovados com milhares e milhares de pessoas que eu vim orientando direta ou indiretamente, sempre com bons resultados, o que torna esse estudo muito significativo, as conclusões muito significativas. Com isso, eu posso afirmar que o desenvolvimento da saúde é possível e obedece a princípios lógicos e naturais. Com esse conhecimento à disposição, eu pude então aplicar esses conceitos e essas práticas à questão do peso, que para que seja possível então emagrecer, reduzir ou aumentar medidas em áreas do corpo em que a gente gostaria. E como a gente está utilizando a capacidade natural do ser humano nessas práticas, nesses exercícios, a gente conseguiu com isso um processo em que a gente não precisa passar para conseguir emagrecer e controlar seu peso, nem por privações nem sofrimentos tão comuns
em dietas, e também tudo de forma leve e natural. Para emagrecer sem privação, sem sofrimento, modelando o corpo e ganhando saúde, a gente tem alguns pontos que é necessário que a gente considere. Um deles é que a saúde depende daquilo que a gente consome, daquilo que a gente ingere. A qualidade do alimento, o mais natural e o mais puro possível, em contraposição a hábitos alimentares que são contrários ao desenvolvimento da saúde, como por exemplo os fast foods, é importante que a gente se reeduque no sentido de consumir alimentos mais puros e mais naturais. Outro ponto de extrema importância é o respeito ao nosso corpo. Acontece que o nosso corpo tem uma sabedoria muito especial. Ele nos comunica as suas necessidades, tanto do que comer, quanto do quanto comer, da quantidade a ser ingerida. Isso é fácil de a gente até exemplificar, porque quando ele precisa de água, nos dá sede. Quando ele precisa de alimento, dá fome. Algumas vezes, nos dá vontade de comer alguma coisa específica. Ainda cerca de uma semana atrás, eu, à tarde, senti necessidade de um doce. E não era grande quantidade de doce, um doce. Precisava disso. Certamente isso também acontece com vocês. Então, o corpo, independente do que a gente pense ou não, ele nos dá informações sobre a sua necessidade específica naquele momento. E cada um de nós tem uma necessidade diferente a cada momento, em função do próprio metabolismo do corpo, das atividades que a gente desenvolve, etc. Então o corpo tem essa sabedoria e ele se comunica com a gente. Só que a gente foi treinado e foi habituado a viver em cima do que a gente pensa. E muitas vezes a gente pensa contrário à necessidade do corpo e até nem considera o que ele está comunicando. Nem estamos treinados, nem acostumados a obedecer. Então isso nos leva para a necessidade de aprender a ouvir o corpo e respeitar os seus sinais. O outro ponto reside na forma como a gente pensa e como a gente se relaciona com o corpo. Porque o corpo existe para nos servir e a gente não necessariamente cuida desse relacionamento, do como nós nos relacionamos com ele. Incluindo nisso as formas que a gente quer no corpo, gorduras localizadas, etc. Com um relacionamento harmônico nosso com o corpo, a gente então facilita e torna possível reduzir ou aumentar medidas em áreas do corpo que a gente gostaria. Outra questão é o lado emocional, que acaba interferindo sobre o hormonal. E o hormonal, como vocês sabem, faz parte do nosso controle e desenvolvimento de saúde. Desequilibrou hormonalmente, você vai ter problemas. E dentro disso, a gente encontra então fatores que provocam esse desequilíbrio do ponto de vista emocional. Ansiedade, por exemplo, que leva inclusive a que a gente não perceba nem quantidades ingeridas e muitas vezes nem percebe o sabor, mas sempre nos provoca muito mais tensão, por isso mesmo está sempre presente nos processos de estresse. O estresse e a tensão provocada pela nossa vida moderna, por essa correria toda, todo esse movimento que a gente faz nos dias de hoje, além dos resultados que são provocados por questões emocionais, sofrimentos emocionais que a gente teve, coisas ligadas à afetividade, amor, etc. Por último, ainda vem que a vida moderna traz tanta facilidade que a gente acaba utilizando pouco o corpo, ou seja, vai para uma tendência de sedentarismo. Portanto, para que a gente possa desenvolver saúde, e uma saúde que permita que a gente tenha controle do peso também, desenvolvendo essa saúde, a gente precisa passar por esses pontos que eu acabei de salientar. Ou seja, a qualidade dos alimentos e os volumes ingeridos de acordo com o que o corpo necessita e sinaliza, hábitos alimentares verdadeiramente saudáveis, ou seja, puros, o mais natural possível, aprender a ouvir e obedecer os sinais do corpo, aprender a se relacionar com o corpo
para influenciar o quanto comer, quanto emagrecer, locais do corpo a modelar, a redução e controle da ansiedade, a habilidade para que, ainda que a gente esteja vivendo em condições que são estressantes, que a gente possa estar vivendo sem estressar. É um desenvolvimento pessoal que leva para ficar com a condição hormonal tranquila. A predominância de pensamentos positivos sobre os negativos, até porque o pensamento negativo nos faz ficar tenso, está na mesma linha do problema da tensão. E, por último, como eu tinha falado, a questão do uso do nosso equipamento físico, o uso do corpo para sair da questão do sedentarismo. Esses pontos são por mim salientados no meu livro Dieta do Corpo Feliz, que é um manual que apresenta exercícios, inclusive como avaliar cada uma dessas questões, levando a que seja facilitado todo esse processo que eu vim falando para vocês até agora. Esses princípios que estão no livro são também as práticas utilizadas no movimento de reuniões semanais Vitoriosos do Peso, que a gente está criando e licenciando terapeutas para conduzir essas reuniões. Então, para que a gente possa mostrar a veracidade daquilo que eu estou apresentando, eu vou apresentar alguns exemplos da minha orientação direta, né, que pode exemplificar e deixar bem claro o resultado possível. Essa história começa, de verdade, em 1982. Eu estava fazendo, com aquilo que eu já tinha aprendido sobre desenvolvimento de saúde, eu estava fazendo um curso para desenvolvimento de saúde para alguns voluntários de uma entidade no sul, na zona sul de São Paulo. Nesse grupo, durante o programa, né, muitas pessoas vinham perdendo peso, gradualmente, levemente, mas vinham perdendo peso. Mas uma senhora em especial chamou a atenção, porque no caso dela, ela era uma senhora que tinha aquele tipo de pessoa que tem a gordura bem firme, né? E uma mulher por volta próximo de 60 anos, 55 a 60 anos, e que naturalmente tinha na região da cintura aquilo que a gente brinca chamando de pneuzinho, né? E no caso dela, ela foi emagrecendo e fazendo a modelagem nessa região da cintura, ou seja, ela veio perdendo medidas nessa região. Eu não tinha direcionado nada para isso, mas ela estava conseguindo esses resultados. Isso me chamou a atenção para pensar e procurar descobrir como que isso veio acontecendo, né? Esse foi o primeiro caso e foi a origem dessa história que me levou para a aplicação desses conceitos na questão do peso. Um segundo exemplo é um senhor que tinha pouco mais de 40 anos, psicólogo, e que tinha estado já com mais de 220 quilos. Quando eu o encontrei, ele estava com cerca de 180, com uma diabetes com mais de 300 pontos e, naturalmente, fisicamente, nesse nível de obesidade, com gordura mórbida, vai acontecendo aquela coisa da barriga formando uma saia, porque na parte baixa do abdômen vai tendo uma queda, né, do tecido adiposo, né, e vai formando uma saia, como vocês já devem ter ouvido falar, ou até já viram, né, no caso de grandes obesidades. E, seguindo esse processo que eu estou apresentando, de orientação e tudo, num processo de orientação individual, ele veio mudando todos os seus hábitos, obedecendo o corpo e tudo mais, e resultados que vieram a acontecer. Primeiro, em cerca de 6 meses, ele foi reduzindo o peso e atingiu um pouco menos de 150 quilos, o que permitiu que ele voltasse a se pesar em balança normal. O segundo aspecto é que
a diabetes dele, que estava acima de 300 pontos, tomava insulina constantemente, todo dia, para controlar, a médica foi obrigada a reduzir e controlar a medicação, porque não mais precisava daqueles níveis de insulina que ele estava tomando. E o ponto muito mais interessante ainda, né, é que a saia, essa gordura mórbida que ele estava juntando, veio reduzindo, veio subindo. É como se ele fosse emagrecendo e recolocando os tecidos no lugar. Então houve uma redução da gordura toda que tinha formando a saia. E veio retomando o lugar normal, até chegar a ficar simplesmente uma pessoa gorda, mas sem saia, né? Sem aquela gordura caída. E mais um caso, também ligado à questão da diabetes, é de um senhor que veio por orientação médica para um curso que eu tinha criado que chamava Emagrecendo no Lugar Certo. E era emagrecendo no lugar certo porque emagrecia e o lugar certo era o lugar desejado no corpo físico, né? E ele estava com diabetes também próximas de 250 a 270, mas não era com grande sobrepeso, ele não era um obeso. Mas o médico indicou que ele fizesse alguma coisa para reduzir o nível de gordura na cintura. E por isso ele veio fazer o programa. O que aconteceu com ele é que de verdade ele não estava muito a fim de emagrecer, não era o objetivo dele. A gordura na cintura praticamente não mudou, mas com os exercícios para desenvolvimento de saúde, o que aconteceu é que a sua diabetes teve uma queda acentuada, chegou perto de 120, depois ainda caindo depois do programa, o que levou inclusive a que a médica cortasse a aplicação de insulina. E por último, um último caso, que é de uma senhora que teve 4 gravidez, amamentando todas as filhas, né? E quando elas chegaram no entorno de 10 anos, é natural que os seios dela, ela já com cerca de 50 anos, próximo de 50, os seios dela estavam mais murchos, mais caídos, né? E vocês sabem como é importante para a mulher a beleza do seio. Ela, praticando esses exercícios que a gente está colocando, que eu coloquei inclusive no meu livro Dieta do Corpo Feliz, ela teve o retorno e como se ela tivesse feito uma cirurgia plástica, porque subiu o seio, aumentou novamente, né? Retornando a ficar próximo do que era antes de ter os partos. Bom, acho que esses exemplos demonstram como são importantes e interessantes esses resultados que eu obtive com a minha pesquisa. Como puderam ver, os resultados são reais e atraentes, não é mesmo? Reais e atraentes. Os exercícios para conseguir esses resultados estão incluídos, inclusive com a forma de pensar correta, no meu livro Dieta do Corpo Feliz, que vocês podem conhecer acessando o site www.dietadocorpofeliz.blogspot.com.br www.dietadocorpofeliz.blogspot.com.br. E para aqueles que preferem apoio e troca de experiência em grupo, que é muito mais animador, a gente realiza as reuniões semanais presenciais, em grupos presenciais, mas também em grupos à distância, através da internet, dos vitoriosos do peso, que aplicam exatamente as mesmas técnicas que é a base do livro Dieta do Corpo Feliz. E se vocês quiserem conhecer mais dessas reuniões e desse movimento, vocês podem conhecer no site www.vitoriososdopeso.com.br.
www.wordpress.com www.vitoriosodopeso.wordpress.com. E para os terapeutas que têm interesse em trabalhar com esse assunto, tanto em orientação individual como em grupo, à distância ou não, eu estou formando e licenciando pessoas para realizar esse trabalho e depois contam com o meu total apoio e supervisão. Para isso, para qualquer desses assuntos, eu me coloco à disposição de vocês para sanar eventuais dúvidas. Pode ser pelo celular, São Paulo, 11 98122 2658, 11 98122 2658, ou pelo meu e-mail, amadeubernardo@yahoo.com, amadeubernardo@yahoo.com. Desenvolvendo saúde, não necessitamos nos preocupar com doença. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.